boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Fraterna Sementes de Luz. Agradecer aqui, já temos aqui o nosso irmão Rui Meirelles. Seja bem-vindo, Rui Meirelles. Tudo na Santa Paz? Tudo bem. Eu tenho que ligar o som, né? Tá o som, tá vendo? Tá ótimo, excelente sua imagem e som também. Nosso irmão, seja bem-vindo a todos presentes, sejam todos muito bem-vindos à Casa Fraterna Semente de Luz. Já estamos aqui com o nosso irmão Rui Meirelles e eu vou passar a palavra para ele, que já são 20 horas e 1 minuto. A transmissão está sendo ao vivo agora pelo Zoom e está sendo também pelo Facebook. Tranquilo? É com você, mestre. Queridas irmãs, meus queridos irmãos, muita paz aos nossos corações. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a nossa querida Casa Fraterna Sementes de Luz, na pessoa da nossa queridíssima Marilene, que nos dá sempre essa oportunidade de reflexão e aprendizado do Evangelho de Jesus. E hoje, aproximando-se a data do nascimento de Jesus, instituída pela cristandade, nós vamos falar dessa personalidade que marcou a história da humanidade. Muito se tem falado, muito se tem escrito sobre onde nasceu Jesus. Em que local, em que dia, em que hora, amparado por quem. E nós vamos tentar, nesta noite, descobrir onde nasceu Jesus. Evidentemente que a história é sempre a história. Jesus nasceu, e é o que mais nos interessa. Se a data é 25 de dezembro, se é final de março, começo de abril, como alguns historiadores falam, não nos interessa. Porque o que mais nos interessa é ele ter nascido e ressuscitado. É o que interessa para nós. Então, nós vamos desenvolver a nossa reflexão com esse tema, onde nasceu Jesus. Numa noite em que se perde na poeira do tempo, uma estrela de primeira grandeza brilhou no firmamento. E quando o silêncio espiritual pairava sobre Israel, Jesus nasceu no anonimato de uma noite gentil numa manjedoura, cercado de animais domésticos e assistido pelo amor dos pais humildes, sem outras testemunhas. A chegada de Jesus à Terra, precedida por cânticos sinfônicos dos seres angelicais e dos mensageiros da paz, criou uma psicosfera até então desconhecida, iniciando-se um período especial para a sociedade. Toda a vida de Jesus foi especial. Ele começou um ministério que um dia se alargaria por quase toda a terra, apresentando para todos nós um programa de felicidade que nos faltava naquele momento. Jesus, portanto, é a síntese da ascensão humana, demarcando as épocas, assinalando-as com o estatuto da montanha em bem-aventuranças eternas. Todo o seu apostolado de amor foi de enobrecimento. Jesus é, portanto, uma obra acabada. Jesus revela Deus em sua majestade. Portanto, a figura de Jesus é intraduzível.
E é interessante que é muito singular que Jesus não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas suas próprias mãos. As figuras notáveis da humanidade sempre assinalaram suas passagens no planeta, endereçando à posteridade as suas mensagens de sabedoria e amor, sejam elas em tábuas de pedras, sejam em documentos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O mestre, como que fez questão de escrever a sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. É possível, sim, localizar o Cristo na história, à maneira de qualquer personalidade humana. Mas a divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinamentos falam muito mais alto que a mensagem estável e ensinos, não é, mais elevados dos filósofos que visitaram a Terra. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Foi a ele que Deus concedeu que cuidasse de todos nós. Portanto, a localização histórica de Jesus recorda, portanto, a presença pessoal do Senhor da vinha. O enviado de Deus, tutor amoroso e sábio, veio abrir caminhos, mas caminhos novos, e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria. E nós vamos ver que no Evangelho de Jesus, que traduz toda a sua história e toda a sua missão, Jesus, em momento algum, ele fala para o homem terreno, porque ele estava trazendo essa mensagem de eternidade que nos é própria. Então, Jesus fala no seu evangelho para o homem, para o espírito imortal. Este é o grande desafio de todos nós, de compreendermos esses ensinamentos nessa visão espiritual. Até hoje, o Cristo de Deus continua se manifestando sob variadas aparências, sob veladas aparências. Jesus tem se manifestado a nós em todos os momentos. E aí foi justamente o que ele disse: os que tiverem olhos de ver e ouvidos de ouvir, poderão sim vê-lo e poderão também ouvi-lo. Porque Jesus não é uma figura, Jesus não é um símbolo, ele não é uma alegoria. Jesus, ele está em plena atividade junto de nós, já influindo internamente em nossas almas, já nos impressionando pelo exterior, através da imagem viva daqueles por quem morreu cravado no madeiro infamante. Então, meus queridos, Jesus nasceu. Jesus renasceu e vive a cada dia por todos nós. Como o próprio Espírito Emmanuel nos diz, que se Jesus não tivesse ressuscitado, toda a sua mensagem não teria valor. Então, ele nasceu e renasceu e está conosco. Porque ele faz uma afirmativa, não com essas palavras, mas quando, na parábola do pastor das ovelhas, ele
ele nos fala, até como uma oração que ele fez ao Pai, quando ele diz que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou se perderia. E nós entendemos que ele é o bom pastor, e as ovelhas somos todos nós. Então, ele está presente em nossas vidas. Agora, nós perguntamos a todos nós, onde e quando Jesus nasceu para nós? Eu faço uma pergunta a você que está nos assistindo neste momento. Onde e quando Jesus nasceu para você? Para Maria de Madalena, Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz cheia de pureza e santidade despertou nela, Maria de Magdala, a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. E esta é a vida nova que Jesus nos propõe através dos seus ensinamentos. E será que nós despertamos, já estamos despertos para essa sensação dessa vida nova que o ensinamento de Jesus, hoje, consubstanciado na doutrina espírita, vem nos trazer? Para Tomé, Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele pediu para tocar as chagas de Jesus. E lhe foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então Tomé compreendeu o sentido das palavras do Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Será que nós já nos despertamos? Ou se nós precisamos de rogar o testemunho das chagas do Cristo para entendermos que o Cristo é o caminho, a verdade e a vida? Para Lázaro, Jesus nasceu em Betânia, na tarde em que Jesus visitou o seu túmulo e disse: Lázaro, levanta. Neste momento, Lázaro compreendeu finalmente que Jesus era a ressurreição e a vida. Para Judas Iscariotes, Jesus nasceu no instante em que assistiu ao seu julgamento e à sua condenação. E naquele momento tão dramático, tão triste, ele compreendeu que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. Será que nós precisamos passar por essa prova terrível da dúvida sobre a capacidade e o espírito perfeito que é o Cristo, que ele e os seus ensinamentos estão acima de qualquer tesouro terreno? Pensemos nisso. Para Francisco de Assis, Jesus nasceu no dia em que, na Praça de Assis, Francisco entregou a sua bolsa, entregou as suas roupas, entregou até o seu nome para segui-lo incondicionalmente. Pois sabia que somente ele, Jesus, é a fonte inesgotável de amor. Será que nós estamos nos despojando da nossa condição social, das nossas roupas, das nossas bolsas cheias de dinheiro, do nosso próprio nome, nos limitando e nos isolando, se assim podemos dizer, para seguir o Mestre, no sentido de nós estamos deixando o orgulho,
Nós estamos deixando o egoísmo, entendendo que nós somos discípulos e ele é o mestre. Francisco de Assis assim entendeu. E foi justamente por entender esse amor incondicional de Jesus por todos nós que ele se despojou até do próprio nome para seguir Jesus. Para Simão Pedro, Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás. Na noite em que o galo cantou pela terceira vez. Naquele exato momento em que Simão Pedro negava Jesus. Mas foi também nesse instante da sua negação de Jesus que Simão Pedro acordou a sua consciência para a verdadeira vida. Quantas vezes nós temos atitudes como aquela de Simão Pedro, de negando Jesus diante das oportunidades, das ilusões, dos chamamentos do mundo. E nós negamos ele. Nós optamos por Mamão e não por Deus. E Simão Pedro reconheceu esse seu limite, essa sua fragilidade e despertou a sua consciência para essa vida que é verdadeira, que é a vida que o Cristo viveu. Para Paulo de Tarso, Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz que lhe deixou cego, pôde ver a figura nobre e serena que lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira, Saulo de Tarso, até então Saulo de Tarso, passou a enxergar um mundo novo. E foi justamente nesse instante, enxergando esse mundo novo, que Saulo de Tarso disse a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E a nossa cegueira espiritual? Será que nós estamos precisando de lentes de contato, de graus altíssimos, para enxergar Jesus? E é muito importante nós conhecermos a história de Saulo de Tarso, que era do Sinédrio Romano, um homem que tinha um poder muito grande, inclusive recebeu do Sinédrio autorização para perseguir os cristãos, prendê-los e até matá-los. E esse homem recebe a luz do Cristo e transforma a sua vida. E é interessante que vejam a pergunta que ele faz a Jesus. Que dia, que momento nós fizemos essa pergunta ao Mestre? Senhor, o que queres que eu faça? Será que nós já chegamos nesse ponto de compreensão da grande missão do Mestre Jesus entre nós, para lhe perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Sermos submissos no sentido de obedientes a esse ensinamento do Mestre. E Paulo de Tarso, agora, foi aquele que divulgou a mensagem do Cristo aos gentios. E hoje, nós estamos aqui, mesmo que virtualmente, na Casa Fraterna Semente de Luz, falando sobre o Cristo, falando sobre esse Jesus. Porque Paulo fez essa pergunta ao Mestre: Senhor, o que queres que eu faça?
e saiu a divulgar o evangelho de Jesus entre os homens. Para Joana de Cusa, Jesus nasceu no dia em que, amarrada ao poste do circo em Roma, para ser queimada, ouvia o povo gritar: negue, negue. Mas a quem o povo pedia a Joana de Cusa para negar? Negar a Jesus. E o povo, em alarido, dizia: negue, negue. Porque se ela não negasse Jesus, ela seria queimada juntamente com seu filho. E o soldado, com a tocha acesa na mão, dizendo: este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Foi nesse instante que Joana de Cusa, já sentindo o fogo subir pelo seu corpo, pôde com toda certeza e sinceridade de coração dizer: não me ensinou só isso. Jesus ensinou-me também a amá-lo. E quantas vezes nós temos dificuldade de dizer que amamos o nosso agressor, de dizer que amamos aquele que nos diz algo que nós julgamos que foi ofensivo, de dizer que não, Jesus me ensinou também a amar-te, a amar os irmãos como ele nos amou. Porque Jesus não só ensinou-nos a amar uns aos outros, mas ele exemplificou esse amor. E foi essa recomendação que ele disse aos seus discípulos: um novo mandamento vos deixo, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. E esta é a proposta representada na fé sincera e na certeza de Joana de Cusa. Para Bezerra de Menezes, Jesus nasceu no dia em que, descendo as escadas da FEB, com sede no Rio de Janeiro naquela época, um homem se aproximou dele e disse: vim devolver-lhe o abraço que me destes em nome de Maria, porque renovei minha fé e a confiança em Deus. Foi naquele instante, quando aquele homem disse isto, que Bezerra de Menezes percebeu a misericórdia e o imenso amor de Maria pelas criaturas. E hoje, o nosso querido irmão Bezerra de Menezes, que num ato de amor extremo por todos nós, está a cuidar, principalmente a cuidar da nossa união e da nossa unificação, num só objetivo, que é amar, como Jesus nos ensinou e a doutrina espírita nos referenda. Bezerra de Menezes, que ao retornar ao mundo espiritual, foi despertado por Celina, pelo Espírito Celina, que veio em nome de Maria de Nazaré, da Maria Santíssima, buscá-lo para levá-los para as hostes superiores, para as habitações superiores. E Bezerra de Menezes declina desse convite e roga a Maria Santíssima, a nossa mãe espiritual, que deixasse ele trabalhando principalmente com nós, os espíritas e os cristãos do nosso querido Brasil. Para Maria de Nazaré, para
Maria de Nazaré. Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas que eram focos de luz, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando segurou Jesus em seus braços pela primeira vez e sentiu-se cumprir ali, naquele momento, a promessa de um novo tempo, através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. Meus queridos irmãos e irmãs, eu fico mentalizando aqui aquele momento que a jovem mãe, Maria, pega pela primeira vez no colo Jesus. Esse espírito mais perfeito que já reencarnou no planeta Terra. E sabendo ela das grandes responsabilidades e compromissos que este espírito tinha firmado no mundo espiritual diretamente com Deus. E a missão desse seu filho, ainda recém-nascido, era nos ensinar a todos a lei maior do amor. E toda a sua vida, e toda a sua peregrinação pela terra, nos seus 33 anos, foi traduzida pelo amor incondicional que ele teve e tem por todos nós. É o exemplo maior para cada um de nós. Como devemos amar? Toda a sua vida foi de amor. E quando questionado pelo doutor da lei qual era o maior mandamento da lei, e nós temos que lembrar que esse doutor da lei estava perguntando sobre a lei mosaica. Jesus era um judeu. Jesus obedecia à lei mosaica. E Jesus disse: eis o primeiro e maior mandamento: amar a Deus de toda a sua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E tem o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro: amar ao próximo como a si mesmo. Então, o que dá semelhança a esses dois mandamentos é o amor. Amar a Deus, amar a si e amar ao próximo. Porque Jesus foi amor. Jesus foi o símbolo, a representatividade do amor divino para todos nós. Então, amemos. Amemo-nos e amemos aos outros. Porque o amor que nós temos que ter primeiro é a nós. Primeiro a Deus, evidentemente, mas depois a nós e depois ao nosso próximo. Porque foi o próprio Cristo que nos disse que nós amemos o nosso próximo como nós nos amamos. Ele é a expressão maior do amor divino entre nós. E aí nós perguntamos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, quando Jesus nasceu para você? Em que momento Jesus nasceu para você? E se Jesus nasceu para você nesta atual encarnação, então você já compreende que Jesus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Agora, se você já dispõe do mínimo recurso, já possui muito mais do que ele. Jesus, em seu tempo, não desfrutou qualquer expressão social. Agora,
se você já detém algum estudo ou título, está em situação privilegiada. Jesus esperou até aos 30 anos para mais servir. Se você é jovem e pode ser útil, usufrui magnífica oportunidade. Jesus partiu aos 33 anos. Se você vive na idade amadurecida e dispõe do ensejo de auxiliar, agradeça ao alto, dando muito mais de si mesmo. Jesus, ele não contou com os familiares nas tarefas a que se propôs. Se você convive em paz no recinto doméstico, obtendo alguma cooperação em favor dos outros, bendiga sempre essa dádiva inestimável. Jesus, ele não encontrou ninguém que o amparasse na hora difícil. Se você recebe o apoio de alguém nos momentos críticos, saiba ser grato. Jesus nada pôde escrever. Se você consegue grafar pensamentos na expressão do bem, colabore sem tardança para a felicidade de todos. É uma reflexão, meus queridos irmãos, das oportunidades que nós temos em mãos para realizar a obra do bem, do belo e do nobre, para realizar a obra do amor, desse amor que Jesus nos concitou a fazer. O trabalho na seara do Cristo é imenso. E o que nós estamos, com as nossas possibilidades, realizando. O mundo espera por nós cristãos, por nós cristãos espíritas. E vejamos as possibilidades que nós temos de realizar esse trabalho. O Cristo não precisa de nós. Ele nos dá a oportunidade de ser copartícipe desta obra. Agradeçamos a esse Espírito, irmão mais velho de todos nós. E se já compreendemos, principalmente, que Jesus segue à frente de nós, que ele é o mensageiro divino, que ele é o pastor que pastoreia as ovelhas, que ele é nosso guia e modelo, que ele é nosso irmão mais velho. Se você deseja aceitar e compreender o que representa e o que verdadeiramente é Jesus, apenas sigam. Apenas sigam. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, esse momento é um momento de profunda reflexão do que representa Jesus na nossa vida. Porque, sendo ele o nosso guia e modelo, conforme nos afirma os Espíritos no Livro dos Espíritos, se ele é modelo, é para ser imitado, para ser compreendido. Se ele é guia, é para ser seguido. Então, que efetivamente, meus queridos, Jesus possa representar para nós um guia e um modelo. Muita paz no coração de todos e que Jesus continue a nos abençoar hoje e sempre, e que assim seja.